Um dos maiores erros de quem investe em ações é confundir empresa boa com uma ação boa. E nesse vídeo eu vim trazer para vocês alguns conceitos bastante importantes para você saber distinguir as duas coisas. E sempre é importante você pensar que não é porque você está comprando uma empresa que todo mundo diz que é boa que essa empresa vai fazer você ganhar dinheiro. Lembre-se, quando você investe numa empresa, você está investindo num valor de mercado. E esse valor de mercado ele tem que ser justificado pelas projeções futuras de retorno que essa empresa, naquele valor de mercado, vão gerar para você. Acho que o primeiro grande ponto aqui é dizer para você se inscrever no canal. Eu estou começando esse canal agora no YouTube para falar sobre investimentos, para falar sobre ações, para falar sobre a mentalidade de quem investe. E é um prazer ter você aqui. Nesse vídeo, eu vou dar exemplos de empresas, eu vou dar alguns exemplos de investimentos que deram certo, de investimentos que deram errado, e também vou fazer você aprender a analisar de maneira bastante inicial e conceitual para não cair em nenhuma armadilha no que diz respeito a investimento em ações. Então, o primeiro grande conceito aqui é que preço e valor são coisas distintas e, sobretudo, existe uma máxima que já foi muito discutida no mercado e que eu acho que vale a pena a gente começar esse vídeo falando sobre isso, é que preço importa, tá? Os dois grandes exemplos aqui que eu vou trazer para vocês estão relacionados a empresas que valeram muito no mercado e que, ao longo do tempo, o preço que foi pago por essas ações não compensou, tá, o retorno que, ainda dando certo, ou seja, mesmo a empresa continuando a ser boa, ela não deu resultado. Tá? E também vou dar alguns exemplos de empresas que eram muito boas em dado momento, mas que comprando no preço errado e você tendo uma piora desses resultados, há uma perda permanente de capital. Tá? Acho que o primeiro grande ponto aqui que vale a pena falar para vocês é em relação à Redditor. Tá? A Redditor é uma rede de hospitais aqui no Brasil, é a maior, tá? E que abriu capital em 2021. Tá? A Redditor, na abertura de capital, ela foi negociada aí a mais de 30 vezes EV/EBITDA, que é o valor da firma sobre o EBITDA naquele momento. Em preço-lucro, eu acho que isso aí dava mais de 50 vezes, tá? Naquele momento. Mas você tinha uma taxa de juros muito baixa, né? A gente chegou a flertar ali com 6% de taxa de juros, e ao mesmo tempo a gente também tinha uma perspectiva de crescimento brasileiro muito grande, sobretudo por ter um governo com uma visão um pouco mais liberal para a economia e etc. Acontece que naquela ocasião a empresa, né, a Redditor, ela estava valendo algo em torno de R$ 65 por ação. E de lá para cá, se você pega os resultados da Redditor, eles tiveram uma melhora impressionante, tá? Impressionante. Pegando aqui a minha cola, você vê uma receita líquida, né, anualizada, que ela sai de algo em torno de 15 bilhões de dólares de 15 bilhões de reais para algo em torno de 50 bilhões de reais. Tá? O EBIT tem um crescimento também exponencial de 2 bi para quase 9 bi, ou seja, você tem um crescimento muito significativo. Porém, quando você olha a Redditor num horizonte de 5 anos, a ação basicamente está caindo 30%. Tá? E por que isso aconteceu? A receita multiplicou várias vezes, o EBIT multiplicou várias vezes. Se você parar para pensar, houve também, evidentemente, uma consolidação. Né? A Redditor comprou a Sul América, a Redditor comprou uma série de hospitais menores, né? Uma série de redes menores. Ela desenvolveu muito mais hospitais, o número de leitos subiu de maneira sensível, mas a ação caiu. E aí, por que isso acontece, né, na prática? A empresa
deu tudo certo e ainda assim está muito abaixo daquele preço? Um, você pagou um múltiplo que lá nos Estados Unidos é considerado caro. Tá? Então a gente está falando aí de 50 vezes lucro na época do IPO. Você já colocou anos ou décadas de crescimento à frente. Então, a primeira grande dica aqui é: por que, que o negócio está valendo aí as 50 vezes, 40 vezes, se a média lá fora é algo em torno de 20 vezes? Né? Só aí, pensa, uma empresa que negocia 40 vezes lucro para ela negociar 20, ela tem que cair 50%. Tá? Então, só dessa mudança de múltiplo, você já teria uma queda bastante significativa, só desse ajuste de múltiplo. No vídeo anterior, eu falei um pouco também sobre múltiplo e falei um pouco também sobre ciclos de juros. E, naturalmente, quando você tem momentos de alta de juros, os múltiplos tendem a diminuir, né? Porque o mercado busca mais crédito e menos ações. Falei um pouco sobre isso no vídeo anterior. E uma das coisas que eu acho que são bastante importantes é que houve de fato isso, né? Então a Selic saiu de 6 para 15, né? Então você teve uma compressão de múltiplos. Aí você soma essa compressão de múltiplos com o fato que a empresa negociava com múltiplos muito acima até dos múltiplos americanos, ou seja, você já estava comprando num preço extremamente caro. E o terceiro grande ponto aqui é que, ao longo do tempo, você teve algumas frustrações de resultado, sobretudo em 2021, que são normais no processo de investimento. Né? Não tem como você achar que a empresa vai ter crescimento de lucros consecutivos todos os anos, dois dígitos de crescimento. Muitas fazem isso, mas é natural, né, que algumas companhias elas passem por percalços. E aí mesmo uma empresa boa também pode passar por problemas. Né? Então, esse exemplo de Redditor ele é muito emblemático porque, de fato, é possível você perder muito dinheiro investindo numa empresa que deu muito certo simplesmente pelo fato que você investiu errado. E o segundo grande ponto aqui, que eu acho que vale a pena falar, é que o preço importa, justamente por essa razão. Se você for pensar pela ótica do, olha, vou fazer aportes recorrentes todos os meses, o que você pode pensar? O preço não vai importar muito, porque eu vou comprar esse mês a 40, mês que vem a 42, mês que vem a 35, depois a 32, depois a 60, sabe? Você vai fazendo um preço médio. E se a empresa é boa, de fato, você vai sempre estar aumentando o seu médio, porque você vai estar comprando mais caro. E se eventualmente as ações caírem, é uma oportunidade, porque se a empresa é boa, o resultado dela vai continuar subindo logo, você está pagando mais barato. Então, olhando para um horizonte mais longo, de 5 anos, a chance de você melhorar o seu médio ao longo do tempo, por mais que a empresa caia muito, caia 50%, 60%, sendo uma empresa boa, ela é interessante, porque você vai estar cada vez mais acumulando as ações, sendo um ciclo positivo ou um ciclo negativo para a empresa e também em relação à macroeconomia. Então, o preço ele deixa de importar apenas nessa hipótese, tá? Agora, para você que tem um patrimônio maior, né, que é a maioria dos clientes que eu acabo atendendo e que boa parte aqui dos nossos clientes eles já têm um patrimônio formado e aí eles utilizam o mercado financeiro para poder ampliar o rendimento deles com o objetivo de ter uma aposentadoria mais confortável no futuro, né? Essas pessoas elas não vão se dar o direito, né, de fazer aportes relevantes. Né? Então, vamos pensar aqui num homem de 50 anos, aposentado, militar aposentado, alguma coisa nessa linha, que vai ter ali os seus 20, 25 mil reais de aposentadoria por mês. Se você for pensar que vai sobrar algo em torno de 5, 6 mil reais por mês para ele investir, e que ele já tem um patrimônio acumulado ao longo da vida de 1 milhão, 2 milhões de reais, esses aportes, né, de 5 mil, de 3 mil, de 4 mil, que for que ele for aportar, isso não vai ser significativo ao longo do tempo. Concorda comigo? Porque você vai fazer aporte de 2%, 3% todos os meses. Né? E a sua carteira de ações, isso pensando aqui nesse cenário hipotético, você não vai conseguir reduzir o seu preço médio de maneira significativa ao ponto de conseguir gerar um resultado acima, né, de uma inflação ou com uma gordura para a inflação, que é o que de fato a gente busca, ao longo do tempo, se você investir numa empresa cara.
Então, faz muito mais sentido você aportar nas empresas que parecem baratas, efetivamente, que você acredita que esses resultados vão melhorar, do que efetivamente você ficar comprando ações que já estão caras e principalmente fazer um aporte grande nessas ações, né? Porque se você já tem patrimônio, você precisa aportar em algum lugar, a menos que você queira deixar tudo em renda fixa e ir fazendo novos aportes começando do zero. Mas aí eu acho que já é uma coisa diferente, é uma estratégia diferente e que, obviamente, você não vai estar nesse vídeo aqui se você tem essa cabeça. Mas, anyway, o ponto aqui é, para quem tem um patrimônio menor e vai acumular esse patrimônio em ações com um horizonte de investimento mais longo, tá? A partir de 5 anos, o preço importa muito pouco, tá? Porém, à medida que você começa a ter mais patrimônio, o preço vai importar sim, porque você não vai ter capacidade de realizar aportes e, principalmente, se você tiver um patrimônio maior, né, um patrimônio acumulado maior, você não vai querer tomar um drawdown como aconteceu em Redditor. Então pensa no exemplo lá do cara aposentado, R$ 1 milhão investido, ele pega 10% da carteira dele e compra Redditor lá no IPO. Imagina você ficar 5 anos perdendo 30% total, tá, desses R$ 100 mil investido, sendo que quando você olha o CDI, que é o custo de oportunidade, a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso num outro vídeo, mas esse custo de oportunidade ele teve um rendimento para você de 50%. Né? Então, olha só, né? Você perder 30 enquanto você poderia ter ganhado 50 é muito relevante, principalmente para quem está aposentado e tem, teoricamente, menos tempo para buscar esse resultado. Né? Então, aqui cabe esse ponto de atenção. E aí, o que eu gostaria de trazer para vocês como reflexão também nesse momento, tá? Vou falar aqui de uma empresa que estava muito cara e deu tudo errado, e o quanto de dinheiro foi perdido ao longo desse processo. E aí eu fecho falando aqui de algumas empresas que eu acho que estão caras e, ao mesmo tempo, demandam cautela, que eu sei que o mercado gosta muito, mas que, na minha avaliação, a chance dessas empresas continuarem performando bem daqui para frente é muito menor do que a chance delas frustrarem o mercado e frustrarem os resultados. Tá? É, um exemplo aqui, ainda no setor de saúde, sobre uma empresa que estava muito cara e aí deu errado ainda no meio do caminho, o quão frustrante foi isso. Rapvida, tá? Se você olhar a Rapvida na abertura de capital e depois da fusão com a Intermédica, ou seja, foram duas gigantes que se uniram, na fusão essas empresas estavam valendo 110 bilhões de reais, tá? Você tinha ali o maior market share em plano de saúde, né? E ao mesmo tempo você tinha a principal rede verticalizada de atendimento de plano de saúde. Era um grande colosso, 110 bilhões de valor de mercado. Pra você ter uma ideia, a Rede Dó hoje está valendo 90 bilhões de valor de mercado. Tá? E ela é a melhor e está com a Sul América embutido ali dentro dela. O que aconteceu com a Rapvida e com a Intermédica? Essa fusão, ao longo do tempo, ela se mostrou mais difícil de integrar do que o mercado previa, ou seja, integrar sistema, integrar cultura, organizar os processos operacionais para você conseguir manter os custos baixos e, ao mesmo tempo, continuar crescendo. E aí, isso, a 110 bi, com um marketing, um preço-lucro acima de 40 vezes, que é o que negociava naquela época, quando você começou a ter essa queda de múltiplo de 40 para 20, pensa que você já teria perdido 50% só nessa brincadeira. Só que o múltiplo ele caiu de 40 para 10, ou seja, uma queda ainda maior. E no meio desse processo de cair para 40 para 10, o lucro da Rapvida ele começou a cair. Ou seja, o que o mercado esperava que seria 10 bi de lucro, ele começou a virar uma expectativa de 5 bi de lucro. Ou seja, além do múltiplo sair de 40 para 10, o lucro, que era 10, ele caiu para 5. E aí, o resultado dessa história, a gente consegue ver no gráfico. Uma queda de mais de 83% desde a abertura de capital. Sendo que da máxima do movimento até agora, a gente está falando de uma queda de 95%. Tá? Então, e aí, qual que é a grande discussão dessa história? A Rapvida continua sendo uma das maiores em market share em plano de saúde. Ela continua tendo a rede verticalizada. A Notre Dame, Intermédica, continua lá dentro. Ou seja, se a empresa é boa, mas está passando por anos ruins,
né? Para quem investe em ações a longo prazo, isso acontece. 3, 4 anos, você pode ficar ali comprado numa empresa com o ciclo de mercado ruim, que, enfim, se você acredita, você vai comprar. Só que se você fez um aporte relevante lá atrás, você perdeu 90% do seu dinheiro. E aí, aqui está o grande ponto. Você comprou uma ação cara e você ainda errou a previsão de lucro dessa empresa. Ou seja, perda permanente de capital. Ah, Lucas, mas e quem está fazendo aporte? Quem está fazendo aporte continua fazendo aporte. Se esse negócio voltar para 110 bi de market cap em algum momento, você vai ganhar muito dinheiro, tá? Mas, para aquele público que já tem um patrimônio consolidado, esse é o tipo de erro que você não pode cometer, tá? E aí, lá atrás eu já dei 3 dicas para você observar em relação a isso. Então, aqui eu quero só sintetizar. Quando você olha preço-lucro, você precisa olhar para a média global, para a média histórica, e evitar comprar posições que estejam muito acima disso. Ah, mas tem casos que a empresa tem expansão de múltiplo, que cresce, que entrega, tal, tal, tal. Tem mesmo. Acontece. Por isso que é importante acompanhar o canal, me acompanhar nas redes, acompanhar o TC, que é uma comunidade de investidores, onde a gente está avaliando todas as empresas sempre, todos os dias, todos os resultados, para você saber essas mutações, né, esses momentos que podem ter expansão ou não de múltiplo. Só que, via de regra, como aqui é um vídeo atemporal no YouTube, né, você comprar com múltiplo muito acima da média já não faz sentido. Tá? O segundo grande ponto, você precisa entender se essa empresa ela bate o consenso de mercado. Ou seja, se é uma empresa que o mercado está acostumado a revisar para cima o lucro e não para baixo. Acho que esse é um outro ponto bastante importante, porque assim você evita comprar expectativas irreais. Então, mas essa empresa está negociando a 5 vezes lucro do ano que vem. Tá, mas e se tiver errado o seu lucro em 50%? Você está pagando o dobro de múltiplo. Né? Então, é importante você entender se a empresa de fato tem capacidade de entregar aquilo que o mercado está projetando. Tá? Acho que essa é uma segunda grande dica. E a terceira grande dica é você, se for comprar nesses momentos, reduzir o tamanho da mão. Para você não errar grande. Porque errar grande numa empresa que você acha que é boa, mas ela está cara, você vai perder muito dinheiro e muitas vezes uma perda permanente de capital. E aí, para a gente fechar esse vídeo aqui, algumas empresas que vale a pena ficar de olho, tá? Do ponto de vista estritamente analítico, tá? Não estou dizendo que é para ficar vendido ou é para você vender se você tem, tá? Mas algumas empresas que eu gosto de olhar. A primeira delas é a VEG, é uma das empresas que o mercado ama, tá? O investidor estrangeiro ama. Só que quando eu olho para as métricas de VEG, eu vejo essa empresa negociando aí com mais ou menos 30 vezes lucro, tá? O que isso embute um crescimento que a companhia deveria, pelo menos, buscar algo em torno de 30% de crescimento de lucro ao ano. Só que se você olha os últimos 3 anos de VEG, isso já não acontece mais. E quando você projeta isso para os próximos 3 anos, numa empresa que já tem uma receita líquida de mais de 50 bilhões de reais, o crescimento disso a 30% ao ano é muito mais difícil. Tá? Quando você discute taxas de juros maiores no mundo inteiro, né, um juro neutro maior no mundo inteiro, quando você discute concorrência global, indústria no mundo inteiro, você começa a pensar que, pô, acho que esse nível de crescimento já não é mais tão adequado. E se a VEG crescer 10? E esse múltiplo da VEG sair de 30 vezes para 10 vezes? Olha a perda de capital que você vai ter com a companhia. Tá? E se ela cresce 10% ao ano? E o múltiplo está 30, e esse múltiplo sai de 10, de 30 para 10. Também vai ter perda de capital, mesmo a empresa crescendo receita, mesmo a empresa crescendo lucro. Simplesmente porque o lucro vai crescer menos aquilo que o mercado já coloca no preço. Tá? Outro ponto bastante importante, se a empresa está entregando algo em torno de 28% de retorno, tá, sobre capital, e negocia a mais de 8 vezes patrimonial. Então, por que você vai pagar 8 vezes patrimonial se o retorno sobre patrimônio é de 28 vezes, 28%? É meio ilógico. Né? Não acho que faça nenhum sentido. Se você olhar os pares dentro de indústria, nenhuma empresa está negociando com esse tamanho de prêmio. Tá? E aí, obviamente, a VEG entregou ao longo dos últimos 25 anos um crescimento exponencial.
E é por essa razão que hoje ela negocia com esse prêmio exponencial, mas que olhando para os próximos 5 anos, a chance de ser exponencial é bastante baixa, tá? Então, aqui cabe um alerta. E outra empresa também que eu acho que vale a pena ter muito cuidado é a Raia Drogasil, tá? Que é uma empresa que negocia 25 vezes lucro, tá? O crescimento de receita dela também está desacelerando, o crescimento de lucro dela também já está próximo de double digits, né, low double digits, né, ou seja, está crescendo próximo de 10 ali, 10 a 15, né, e ela negocia com um prêmio substancial para esse tamanho de crescimento que ela entrega. Então, é outra empresa que, além de tudo, tem um retorno sobre patrimônio de menos de 20% e negocia quase 6 vezes, né, patrimônio. Ah, mas Lucas, a Raia é o case de sucesso global de farmácia. Eu concordo, tá? Mas qual a chance de você continuar com esse ritmo de crescimento dentro do setor de farmácia, onde tem cada vez mais players qualificados? Né? E tem várias listadas aí que estão fazendo um belíssimo trabalho. Esse ambiente competitivo em margem baixa, em algum momento vai gerar um re-rating, ou seja, você vai ter na verdade, um de-rating, né? Ou seja, uma redução dos múltiplos esperados, e aí, mesmo a empresa sendo boa, mesmo ela continuando crescendo, mesmo ela tendo um histórico espetacular de 20 anos entregando bom resultado, o múltiplo dela não vai mais ser esse, ou seja, ela vai cair ao longo do tempo. Tá? Então, essas são duas empresas que eu sei que o investidor estrangeiro gosta muito, que o investidor local também gosta muito, mas que eu acho que você precisa ter cuidado para poder investir e fazer os seus estudos e tentar fazer projeções mais assertivas, tá? E não simplesmente comprar um múltiplo caro e torcer para dar tudo certo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado bastante. Espero que eu tenha te ajudado aí com conceitos importantes em relação a investimentos em ações. E caso você tenha dúvidas, comente aqui. Caso você concorde com essas ações que eu falei, comente aqui. Caso você queira que eu faça um vídeo específico de uma determinada ação, também comente aqui. Eu gostei bastante que no último vídeo pediram para eu fazer um vídeo sobre Light, e aí eu estou construindo aqui um vídeo bem legal para vocês, trazendo bastante detalhes sobre a tese, e para postar para vocês ao longo dos próximos dias. Estou muito feliz, a gente está chegando aí quase a 200 inscritos no canal, é um grande prazer poder construir conteúdo aqui para vocês, e, enfim, sigam-me nas redes sociais aí também, tá aqui na descrição do vídeo. Estamos juntos e até a próxima.